Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja aí no seu lar, esteja com a sua família. Estamos mais uma vez aqui para estudar a palavra do nosso Deus e hoje, em especial, nós vamos falar não tanto de Bíblia e de Escritura, mas um pouquinho mais da história de missões no Brasil, como a igreja protestante chegou no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho sobre o esforço daqueles que primeiramente se empenharam para trazer o evangelho para o Brasil, como eles cumpriram a tarefa missionária, para que nós hoje então tivéssemos um cristianismo muito forte no Brasil, um dos cristianismos mais fortes em termos de tanto número de pessoas, quanto de movimentação financeira das igrejas e todo o comércio que envolve a teologia e coisa afim, como também o país que mais, um dos, se não o, não lembro de estatísticas recentes, mas vi estatísticas que comparam o Brasil a outras grandes nações como os Estados Unidos, que mais enviam missionários para o exterior. Hoje o Brasil está entre aqueles que mais envia missionários para outros países no mundo. Então, temos um cristianismo muito forte, um cristianismo vibrante, muitos movimentos dentro do cristianismo brasileiro, dentro do ramo protestante, evangélico, como nós falamos, mas tudo começou com o esforço de uns poucos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso na noite de hoje. Vamos iniciar com uma oração, pedir a direção do nosso Deus e a graça do Senhor Deus sobre nós. Ó Pai bendito, Deus de amor, nós buscamos sempre, ó Deus, conhecer mais a Tua vontade, conhecer, ó Deus, aquilo que Tu nos ensinas na Tua palavra, saber, ó Deus, como viver segundo os princípios que o Senhor instituiu na criação e para o homem. E queremos também, ó Deus, honrar e glorificar o Teu nome pela Tua obra na história. Hoje nós vamos olhar para aqueles Teus servos e servas que no passado se lançaram à obra, para que nós hoje fôssemos assim beneficiados e fôssemos, ó Deus, geração daqueles a quem o Senhor usou no passado para o estabelecimento da obra aqui no Brasil, da igreja aqui no Brasil. Nos ajuda a entender esses fatos, ó Deus, de maneira coerente, prudente, sábia, e a tirar para nós os exemplos que são importantes para a nossa edificação. Assim fica conosco. Obrigado pelo nosso dia, pelo nosso trabalho, pelo que o Senhor já nos deu. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Na igreja protestante, na igreja evangélica, nós não fazemos a veneração dos santos do passado. Nós não fazemos a veneração dos santos do passado, orando a eles, acendendo velas a eles, buscando a estes santos do passado, como se eles pudessem fazer alguma coisa por nós nos céus, como se eles pudessem ser nossos intercessores, nossos mediadores. Nós não cremos que nenhum daqueles que morreu, fiel que tenha sido, servo de Deus ou serva de Deus que tenha sido, não cremos que seja possível que estes façam qualquer tipo de intercessão, façam por nós qualquer benesse espiritual de lá dos céus. Mas isso não quer dizer que então a gente deve simplesmente esquecer esses santos de Deus do passado, a história, portanto, que eles ajudaram a construir, e simplesmente relegá-los a um papel secundário, porque cremos num Deus soberano que faz todas as coisas. Sim, de fato, cremos num Deus que é soberano, que faz todas as coisas.
Mas cremos nesse Deus soberano que faz todas as coisas por meios, por instrumentos. Instrumentos que a Bíblia diz são imprecisos, são vasos de barro que carregam tesouro, são instrumentos frágeis, mas que o Senhor Deus utiliza para a honra e glória do seu nome. E a própria palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 7, que nós devemos olhar para estes que trilharam a carreira cristã e tomar como exemplo para nós. Hebreus 13, 7 diz assim: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Aqueles que serviram a Cristo no passado serviram o mesmo Jesus que nós servimos hoje. Jesus não mudou. Os tempos mudaram, as roupas mudaram, a tecnologia mudou. Nós temos mais recursos hoje, mas o homem continua o mesmo. Ele continua tendo os mesmos problemas que são delineados nos 10 mandamentos, problemas relacionados à família, à cobiça, assassinato, roubo, adultério. Muda um pouco a forma de fazer isso, mas o homem continua o mesmo. Ele não evoluiu espiritualmente e ele também não involuiu espiritualmente. Embora a Escritura diga que à medida que as coisas caminham para o fim, o amor se esfriará e as coisas ficarão mais difíceis. Mas, de modo geral, nós vemos que os problemas de hoje não são diferentes daqueles do passado. Eu, olhando, pegando sermões do passado, dos pastores de 200, 250 anos atrás, 300 anos atrás, da época da Reforma, 500 anos atrás, nós vemos que os problemas não eram muito diferentes daqueles que nós, pastores, tratamos hoje. Mas, entretanto, o Senhor Jesus, que é o mesmo, voltando aqui ao texto, quase que eu me perdi aqui no momento, o Senhor Jesus, que é o mesmo Senhor da igreja desde sempre. E é por isso que servir ao Senhor Jesus sempre foi uma tarefa cheia de desafios, e nós podemos olhar para aqueles que serviram o Senhor Jesus no passado e tomá-los como exemplos para a nossa vida. É por isso que o autor de Hebreus diz assim: lembrai-vos daqueles que vos pregaram a palavra de Deus, ou seja, aqueles que trouxeram primeiramente o Evangelho a vocês e que vocês creram, e olhem para a vida deles, o modo como eles viveram e o modo como eles morreram, para o fim da vida deles. Possivelmente o autor de Hebreus conhecia aqueles para quem ele estava escrevendo, e ele estava pensando exatamente em algumas pessoas específicas aqui, que eram possivelmente os missionários que trouxeram a palavra de Deus para estes aqui, para quem o autor de Hebreus está falando. Mas, de qualquer maneira, isso tem a ver também com aquele capítulo de número 11, quando ele começa a citar aqueles que viveram pela fé, E aí vai citando, pela fé, Abraão, pela fé, começa na verdade com Abel, Pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, e vai caminhando e fala que estes eram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E estes, então, são uma nuvem de testemunhas. É isso que ele diz para nós no início do capítulo 12. Uma nuvem de testemunhas. Estes que viveram no passado, que labutaram no passado, estes que viveram a sua fé em meio a grande dificuldade, e alguns deles até sucumbiram, pereceram cedo, pelo menos aos nossos olhos humanos. Estes que foram martirizados, foram maltratados, eles servem para nós como um testemunho, é isso que a Bíblia diz. E nós devemos olhar o modo como eles viveram e principalmente o modo como eles morreram e tomar isso como um exemplo.
nós não os veneraremos, nós não vamos pendurar um quadrinho deles e acender uma vela, porque nós não cremos na possibilidade de intercessão espiritual, de que eles podem fazer alguma coisa por nós espiritualmente. Mas nós precisamos olhar para eles, e olhar para a vida deles nos dá sempre um alento, porque nós percebemos que as lutas deles foram tão grandes ou maiores do que as nossas. E vemos assim as suas vitórias, também as suas quedas, e aprendemos com isso. De fato, a Igreja Evangélica, portanto, não tem santos, no sentido de santos que nós veneramos. Mas ela tem uma história cheia de santos que viveram a sua fé e testemunharam a sua fé, e são servos honrados do Senhor, e que servem e viveram para nós como um exemplo. Nós, no Brasil, hoje, temos aí cerca de quase 200 anos, um pouquinho mais até, de 200 anos de protestantismo. 200 anos de protestantismo. Mas as missões mesmo protestantes, elas começaram há 190 anos atrás, mais ou menos, uns 185 anos atrás, como nós veremos. Porém, os missionários que vieram para o Brasil para se instalar no Brasil e aqui ficar, e aqui plantar uma igreja, nós temos cerca de 160 a 170 anos. De modo que essa igreja evangélica brasileira que está aí, vasta, ampla, como é hoje, alguns calculam que cerca aí de 60 milhões de brasileiros são evangélicos, é um número expressivo, se for este, entre 40 e 60 milhões de brasileiros se identificam como evangélicos, e este é um número expressivo, é um número muito grande da população brasileira. Mesmo que seja um pouco menor, que seja 30 ou 40 milhões, ainda assim é um número muito grande, é uma parcela muito grande da população, e nós somos fruto desse movimento de 160 anos atrás que começou. Nós falamos na nossa última aula, na última transmissão, sobre o chamado do missionário Simonton, né? Li aqui uma parte do seu diário, em que ele relata nessas lutas interiores, né? Será que ele deveria ir para o campo ou não? E aquela sua reflexão pessoal acerca do seu chamado, até então que ele se decide por ir ao campo missionário, e ele vem para o Brasil. E aqui Simonton trabalha por 8 anos e então morre, né? Antes dele morrer, sua esposa já havia morrido aqui no Brasil, com menos de 2 anos de casamento apenas, de modo que este nosso pioneiro, ele foi o símbolo desse esforço missionário, daquele que se doa mesmo, daquele que se entrega até o fim, daquele que está disposto a dar a sua vida, que é este símbolo do que é o missionário, do esforço missionário, da luta missionária. E as missões no Brasil, elas foram, em princípio, muito duras mesmo, muito difíceis, somente depois de um tempo é que as coisas começaram a melhorar um pouco, mas em princípio foi muito duro. Antes dos missionários chegarem aqui no século XIX, nós tivemos protestantes que passaram pelo Brasil. Os primeiros protestantes que passaram no Brasil foram justamente franceses protestantes que estiveram na Baía de Guanabara em 1555. Eles iniciaram ali uma pequena um assentamento, né, inicial numa ilha que foi chamada Ilha de Villegaillon, que era o nome do comandante da expedição
Almirante Villegagnon, e eles se estabeleceram ali entre 55 e ficaram lá até 1559, mas acabaram sendo expulsos pelos portugueses. E dentre este grupo que se estabeleceu ali, vieram também alguns protestantes, inclusive mandados pelo próprio João Calvino. Calvino morre em 1564, então todo esse esforço foi no tempo de vida de João Calvino, e vem alguns huguenotes franceses, né, junto com toda esta pequena colônia que vem se estabelecer francesa no Brasil, e estes foram possivelmente os primeiros protestantes a pisarem em solo brasileiro. Logo após os franceses, nós temos um segundo esforço protestante de se instalar no Brasil, que foram os holandeses, que se instalaram na região do Nordeste brasileiro no ano de 1635, onde é hoje o estado do Recife, né? Lá na região de Guararapes, ali, Jaboatão dos Guararapes. E a ideia dos franceses era também de colonização, e dentre o grupo que veio se estabelecer aqui no Brasil, veio também, claro, um grupo de pastores e de religiosos que vieram juntos, né, com eles para estabelecimento do protestantismo, né, que era a religião que os holandeses praticavam. Então, esse esforço foi um esforço que durou quase 20 anos, foi um pouco mais bem sucedido que os franceses, mas como registra este quadro, que é um quadro bastante famoso, né, do Victor Meirelles, se eu não me engano, esse quadro está no Museu do Ipiranga. Deixa-me ter certeza. Não está no Museu do Ipiranga, não. Está num outro museu. Está ali a referência ali embaixo, não consigo daqui ler no momento. Mas é um quadro muito, muito bonito que relata a batalha entre os portugueses e os holandeses, que estavam ilhados, né? Estavam cercados, muito longe. O contingente de portugueses no Brasil era muito maior, consequentemente eles estavam muito mais bem abastecidos, havia um número muito maior de combatentes no seu lado, e eles conseguiram vencer os holandeses. Os holandeses meio que se renderam no final e entregaram, e os holandeses saíram aqui do Brasil e foram para a América do Norte e fundaram algumas colônias lá na América do Norte, nos Estados Unidos. Inclusive, uma delas que eles participaram foi a própria cidade de Nova York. Mas é importante frisar que estes dois contingentes de protestantes que estiveram aqui, tanto os franceses no século XVI quanto os holandeses no século XVII, eles não vieram necessariamente para fazer missões, né? Naquele sentido de você sair propositalmente de onde você está e ir para o outro lugar e ali evangelizar, né? Não se tinha muito essa ideia de evangelizar os indígenas, os nativos. Quem fazia isso, na verdade, eram os jesuítas católicos. O catolicismo já estava aqui no Brasil desde a chegada dos primeiros portugueses. Vários freis e padres vieram juntos com as expedições portuguesas, e principalmente a Companhia de Jesus, os jesuítas. Eles se estabeleceram aqui no Brasil em várias localidades. Eles foram o maior contingente católico por um tempo aqui no Brasil, e eles é que faziam as missões católicas. Os jesuítas, sim, eles se engajaram com os nativos, né, os nativo-americanos, aqueles que nós chamamos de índios ou indígenas. E eles participaram numa grande obra, uma obra bastante extensa de catequização. Ali na região das Missões, ali no Rio Grande do Sul,
que é noroeste do Rio Grande do Sul, oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, ou centro-oeste do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, os jesuítas formaram uma série de cidades, né, de assentamentos, onde viviam 12 mil indígenas, se eu não me engano, com eles, e plantavam e cultivavam, e eles catequizavam e ensinaram os indígenas a ler, e também grafaram a parte das línguas dos indígenas, aprenderam as línguas nativas da época. Então, quem primeiramente, vamos dizer assim, fez missões cristãs no Brasil eram os jesuítas, embora a compreensão de missão do jesuíta era catequismo, né? Era ensinar a ser cristão e batizar. No catolicismo, o elemento da fé pessoal ele é secundário, né? O aspecto formal da igreja é mais importante. Então, assim eles cumpriram e assim eles fizeram, né? Estabelecendo escolas para catequizar e ensinar os indígenas. É somente, então, no século XIX que os protestantes voltam, então, a se estabelecer no Brasil. Então, de 1654, ali 1650, passam-se praticamente 160 anos sem que haja sem que haja nenhum, praticamente, esforço protestante ou de estabelecimento protestante aqui no Brasil. É quando, então, acontece da coroa portuguesa vir para o Brasil, o que acontece em 1808, e a coroa portuguesa vem para o Brasil porque, lembremos, Napoleão estava avançando sobre toda a Europa e conquistando todos os países europeus e destronando todas as monarquias, né? Os franceses eram republicanos, os franceses revolucionários eram republicanos, e eles eram completamente opostos à monarquia, a um rei, né? E eles estavam matando os reis, decapitando os reis, querendo causar uma revolução política na Europa. Napoleão, então, avança sobre Portugal, e a colônia portuguesa, com a ajuda de navios ingleses, consegue fugir. Os ingleses eram os inimigos dos franceses, de Napoleão. Eles tinham uma figura do rei muito importante, ainda tem até hoje da rainha, né? Monarquia para os ingleses é importante. E eles foram a força que lutou contra Napoleão, ali das Ilhas Britânicas, tendo o mar como uma espécie de sua segurança e garantia. Eles conseguiram resistir. E eles foram aqueles que ajudaram os portugueses a vir para o Brasil. Com isso, Portugal, sendo dirigido daqui do Brasil, por Dom João, faz um tratado com os ingleses. É um tratado de navegação e comércio. E os ingleses passam, então, a ser grandes parceiros comerciais dos portugueses e do Brasil, que era colônia de Portugal, embora a coroa, né, o rei estivesse no Brasil, aqui na colônia. Então, neste período, muitos ingleses vêm para o Brasil, vêm se estabelecer no Brasil, e com estes ingleses que vêm se estabelecer no Brasil, vieram também pastores, e com isso os ingleses, foi dado a eles a liberdade deles exercerem a sua religião anglicana. Então, os primeiros protestantes, vamos dizer assim, a praticarem o culto de uma maneira contínua e a deixarem, né, marcas realmente históricas, foram os ingleses, que começando ali com 1810, se estabeleceram no Brasil, e eles fundaram primeiramente os cemitérios protestantes,
Se não me engano, o primeiro cemitério protestante é um cemitério, cemitério inglês, ou cemitério dos ingleses, lá no Rio de Janeiro, porque católicos não permitiam que protestantes fossem enterrados em seus cemitérios. Protestantes não têm problema de receber os católicos no seu cemitério, mas os católicos não aceitam, né, porque eles têm como solo santo, solo sagrado, somente para os que são batizados na Igreja Católica. Então foram fundados os primeiros cemitérios e também foram construídas as primeiras capelas. Então a primeira capela, digamos assim, o primeiro prédio religioso protestante no Brasil é uma capela chamada Christ Church, que é no Rio de Janeiro, que é de uma igreja que existe até hoje. Se não me engano, existe até hoje. Eu acho que não é mais o mesmo prédio, não deve ser o mesmo prédio, mas ela foi fundada em 1822. Depois, em 1838, no Recife, é fundada a segunda, que é chamada Holy Trinity Church. Na verdade, era uma capela, né? Uma capela de culto para a celebração, principalmente de algumas cultos protestantes e funerais e cumprir todos os rituais anglicanos. E em 1853, a Capela Anglicana de Salvador também é construída. Estes foram os 3 primeiros prédios protestantes do Brasil, que são dos anglicanos. Mas os anglicanos, embora eles estavam aqui, se estabeleceram no Brasil, deixaram marcas, está aí até hoje, existe uma igreja anglicana até hoje, que de certo modo se deriva deste primeiro movimento, mas os anglicanos, eles estavam impedidos, o tratado, né, de navegação e comércio permitia que os anglicanos viessem, que os britânicos viessem, e eles se estabelecessem no Brasil, eles trouxessem a sua religião e praticassem a sua religião, mas eles não podiam pregar a brasileiros, e não o fizeram, e eles realmente não o fizeram. Existe o relato de que alguns brasileiros voluntariamente gostaram desta religião e adotaram o anglicanismo como a sua religião. Mas os anglicanos não fizeram um esforço extremo de evangelização. A igreja anglicana nunca foi uma igreja evangelística. Nessa época estava havendo um despertar evangelístico na Inglaterra, mas era por meio dos batistas livres, né? William Carey. Não era por meio da igreja anglicana, que é a igreja oficial, né? A igreja da rainha, a igreja oficial dos ingleses, né? Dos britânicos. Então, os britânicos vieram para o Brasil e eles só praticaram a sua religião sem fazer convertidos brasileiros. A mesma coisa, ou de modo muito semelhante, acontece com os alemães luteranos. Dom Pedro I, ele quer trazer imigrantes europeus para preencher, vamos dizer assim, espaços vazios, principalmente no sul do Brasil. Existe uma teoria com bastante vamos dizer assim, sustentação histórica, de que Dom Pedro queria, na verdade, branquear a raça. Dom Pedro, porque havia um grande contingente de escravos, né, negros no Brasil, e Dom Pedro queria trazer um pouco do sangue europeu para miscigenar aqui no Brasil, e ele incentiva, então, um grupo ele manda um enviado seu, né, que promete terra e promete um monte de coisa aos alemães, e uma primeira leva de alemães, então, vem em 1822. Estes alemães também, eles vêm digamos assim, vem uma colônia inteira, né? Vem um sapateiro, vem um ferreiro, vem um costureiro, vem todo tipo de gente, e vem um pastor ali junto. Então, o primeiro pastor, na verdade, luterano, é este senhor que está aí na imagem, Friedrich Oswald Sauerbrunn. Ele chegou na região ali serrana do Rio de Janeiro, onde se instalou, né, Nova Friburgo, né, de Friburg, na Alemanha, foi chamada de Nova Friburgo, e ali foi fundada a primeira igreja luterana
primeira igreja luterana. Um segundo grupo de luteranos chega nesse mesmo ano de 1824 e não fica no Rio de Janeiro. Eles vão para o Rio Grande do Sul. E é assim que começa a imigração alemã aqui para o sul, né? Blumenau, que foi fundada pelo Dr. Blumenau, ela foi fundada bem depois, né? São uns quase 40 anos depois que o Dr. Blumenau vai subir o rio Itajaí-Açu e estabelecer aquela colônia lá depois, se não me engano, uns 40 anos depois disso. Mas as primeiras levas, né, que são ali década de 20, década de 30, começam a vir da Alemanha e eles começam a se instalar primeiramente no Rio de Janeiro, mas a terra lá no Rio de Janeiro era muito ruim. Era muito morro, terra muito inclinada e terra muito pedregosa, e os alemães não receberam nada do que lhes foi prometido pelo governo, o governo não deu. Então eles começaram a migrar aqui para o sul, onde eles ouviram falar que havia mais vastidão de terra, onde lhes foi permitido, alguns vieram até sem permissão, e começaram a se instalar aqui no sul do Brasil, e eles trouxeram também a sua religião. Eles construíram templos, eles começaram a fazer cultos, a cantar os hinos e praticar a sua religião luterana que vieram, que eles trouxeram. Alguns colônias de alemãos, alguns grupos de alemães eram católicos, alemães católicos, vieram um bom grupo, muitos, né? Muitos grupos vieram e um bom número deles era de alemães católicos, mas uma grande parte era realmente de alemães luteranos. E eles se estabeleceram, depois começaram a vir diretamente para o sul do Brasil, se estabelecer aqui, já aportavam aqui no sul, e eles trouxeram a religião luterana. Mas também, novamente, eles não fizeram missões, nesse sentido de ir pregar para brasileiro, de falar com brasileiro, de converter brasileiro, né? Quando os imigrantes vinham, era também permitido a eles trazerem a sua religião, praticarem a sua religião, mas não era permitido a eles também pregar para brasileiros e converter brasileiros. Brasileiros gostaram do luteranismo e se achegaram ao luteranismo, mas isso foi uma questão voluntária. Os luteranos faziam seus cultos em alemão e os anglicanos faziam seu culto em inglês. Eles não faziam cultos na língua nativa, no português. E por isso, então, que o acesso aos brasileiros, né, era muito limitado. E o acesso dos brasileiros à mensagem deles era muito limitado, era só para aqueles que falavam inglês. O primeiro esforço verdadeiramente missionário, então, no Brasil, é dos anglicanos, mas anglicanos metodistas nos Estados Unidos, né? Há um grupo de anglicanos que se estabelece nos Estados Unidos, mas de um viés mais carismático, né? De John Wesley. Você deve lembrar aí, ter ouvido falar de John Wesley, que foi um avivalista. E estes metodistas anglicanos, que são americanos, eles sim enviaram missionários para pregar aqui em português, para falar na medida do que eles podiam se comunicar. Não falavam fluentemente, mas trocavam algumas palavras, pregavam em inglês, se comunicavam meio em espanhol. E um grupo deles, importante, 3 deles principalmente, vieram na década de 30, que foi o pastor Fountain Pitts, que chegou no Brasil em 1535, se estabeleceu no Rio de Janeiro inicialmente, e ele faz um tour pelo Nordeste também do Brasil, deixa, se não me engano, uma comunidade lá no Recife também, e depois ele logo viaja de volta para os Estados Unidos. Na sua volta chega o Spalding,
E no ano seguinte, né, o Pitts ficou aqui mais ou menos um ano, e o Spalding vem, também não fica muito tempo, fica, se eu não me engano, eu acho que 2 anos, aqui no Brasil, 2, 3 anos, e enquanto o Spalding está, chega um outro que é o Daniel Parrish Kidder, que também se junta a ele e trabalha ali, e depois o Spalding vai, e ele fica aqui até 1840. Então, esse primeiro esforço dos metodistas anglicanos, né, com estes 3 pastores aí, por cerca de 1835, 1840, foi o primeiro esforço de missões no Brasil. Mas, também, nós consideramos que eles não deixaram nenhum esforço assim significativo, né? Os anglicanos luteranos, eles não deixaram nenhum grande grupo, não se tem uma igreja realmente que se formou disso. Os próprios metodistas, eles consideram que a sua igreja começou no Brasil em 1889, no Rio Grande do Sul, porque estes primeiros 3 missionários que estiveram aí na década de 30, né, de 1800, eles evangelizaram, parece que deixaram um grupo de convertidos, até um grupo, né, que formava uma igreja no Rio de Janeiro, outro em Recife, mas não necessariamente deixaram uma igreja que ficou até hoje, ou que tem uma conexão histórica com alguma igreja que haja hoje. Este último que ali está, o Kidder, ele escreveu 2 livros sobre a sua experiência no Brasil, né? Viagem, se eu não me engano, chama Viagem à Terra do Brasil, não, acho que não é Viagem à Terra do Brasil, vocês me perdoem, eu não vou citar errado. São 2, um ao sul, outro ao norte, que conta as suas viagens aí pelo sudeste brasileiro e o outro pelo nordeste brasileiro. Ele deixou, é muito interessante, é um relato que não é necessariamente teológico nem religioso, é etnográfico, é muito valorizado pelos historiadores para fins, né, de pesquisa, né, porque é um estrangeiro olhando os costumes e os hábitos brasileiros, avaliando, descrevendo os hábitos brasileiros. Mas esse foi o primeiro esforço realmente missionário, né, daqueles que vêm para falar com brasileiros. Depois, na década de 50, né, de 40 e de 50, tem uma segunda tentativa por um outro grupo, aí são os chamados presbiterianos. Só que antes de Simonton, vem para cá um médico escocês que se radica no Brasil, se instala no Rio de Janeiro. Ele vem primeiro numa viagem ao Brasil em 1845, faz umas pesquisas, volta e finalmente vem para morar no Brasil em 1855, onde ele morou até 1876. E este médico escocês, né, Robert Reid Kelly, ele veio trabalhar principalmente com escola, com escolarização. Só que o seu esforço era missionário mesmo, ele queria evangelizar. E ele acaba fundando uma igreja que é chamada de Igreja Evangélica Fluminense. A igreja que ele fundou não se chamou protestante nem presbiteriana, mas Igreja Evangélica Fluminense. Esta igreja, ela é tida como a origem dos congregacionais. A igreja congregacional do Brasil traça a sua origem a esta. Veja, não é congregação cristã do Brasil, mas congregacional. Logo depois, veio ao Brasil também, num esforço diferente, que não está ligado ao de Calley, por uma outra... né, por um outro motivo, James Cooley Fletcher, ele era um missionário, mas que trabalhava né, como um embaixador, como um diplomata
americano, ele vem ao Brasil e ele fica aqui entre vários períodos, né? Ele fica no Brasil por um período, volta para os Estados Unidos, depois vem. Entre 1852 e 1869, ele passou períodos aqui no Brasil e ele trabalhou muito com a distribuição de Bíblias. Algo muito interessante sobre o James Cooley Fletcher é que ele se tornou um amigo pessoal de Dom Pedro II, tanto pela questão de informação e de relação diplomática com os Estados Unidos, quanto para praticar o inglês ali. O Dom Pedro II se relacionou com James Cooley Fletcher. Mas o James Cooley Fletcher não deixou nenhuma igreja que a gente saiba. Ele tinha o interesse de evangelizar brasileiros. Ele começa o esforço de trazer Bíblias em português, a Bíblia João Ferreira de Almeida, e ele traz para distribuição, para colportagem aqui no Brasil e começa a trazer. Mas não sabemos de nenhuma igreja que ele tenha deixado. Mas ele já tem esse viés mais missionário, de vir e de, então, trabalhar com brasileiros e ficar com brasileiros. Então, quando chega o missionário que vem para ficar, nós já ouvimos falar dele, já falamos dele, um tal de Ashbel Green Simonton. Este vem ao Brasil, e ele não vem ao Brasil para ficar só um tempo, ele também não vem ao Brasil só por uma viagem ou só para ver como é que as coisas estão. Ele vem ao Brasil verdadeiramente para se estabelecer. Chega ao Brasil em 12 de agosto de 1859. E o seu interesse é pregar o evangelho para brasileiros, o que na época era proibido. Nós estamos falando aqui da época do Brasil Império. O Brasil já havia se emancipado de Portugal em 1822, mas ainda adotara a religião católica como a religião oficial do Império. Então, o catolicismo era a religião oficial do Império. Então, neste ponto, um brasileiro não poderia ser convertido do catolicismo. Isso era um crime. Um estrangeiro poderia praticar a sua religião, não há problema. Por exemplo, os luteranos, que vieram nas colônias alemãs, podiam praticá-la. Os anglicanos, que vieram com um grupo de anglicanos, de britânicos, melhor dizendo, de ingleses, poderiam praticar a sua religião. Mas eles não podiam pregar a brasileiros. Então, Simonton é o primeiro que vem neste sentido de trazer uma missão com efeitos duradouros. É por isso que nós falamos que Simonton e a nossa igreja é a primeira igreja evangélica do Brasil, a primeira igreja evangélica brasileira. Se nós formos falar tecnicamente, a igreja que Calley fundou, a chamada Igreja Evangélica Fluminense, que Robert Reed Calley fundou ali em mais ou menos 1856, eu acho 1857, esta é a primeira igreja evangélica do Brasil. Mas ela não necessariamente deixa vínculos, deixa marcas, ela não deixa um representante histórico, ela não se conecta. Essa igreja depois ela deixou de existir. É o esforço de Simonton e depois dos que vieram logo depois de Simonton, que deixa uma igreja realmente nacional, brasileira. A primeira igreja brasileira foi organizada no Rio de Janeiro em 12 de janeiro de 1861. Um ano e meio depois de Simonton estar aqui. E ela se reunia, como se vê nesta figura aí da esquerda, neste predinho
na Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro, e depois foi transferida ali para a Praça Tiradentes, onde está hoje, nessas duas imagens que estão aí na direita, que construído, este é o prédio do culto, né, o templo, o local de adoração da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Ela é chamada de Catedral Presbiteriana, né? Os presbiterianos não têm cátedra, né? Cátedra é católica, uma expressão católica. Mas ela é popularmente chamada de a Catedral, né? A primeira igreja presbiteriana é esta. E ela foi fundada por Simonton. Foram 4 pessoas que fizeram a profissão de fé neste dia 12 de janeiro de 1861. E a partir desse ponto, então, sempre houve uma igreja presbiteriana no Brasil e houve o crescimento da denominação. Alguns dados históricos sobre o crescimento da igreja presbiteriana, veja aí. O presbitério do Rio de Janeiro foi organizado em 1865. Então, havia 3 igrejas naquele momento, né? 1865. Havia a igreja do Rio de Janeiro, formada em 61. A igreja de São Paulo e de Brotas foram organizadas, foram formadas em 65. E aí, com a organização da igreja de São Paulo e depois da igreja de Brotas, naquele mesmo ano, né? Mais cedo, em 1865, a igreja de São Paulo foi formada pelo pastor Blackford, que era o cunhado de Simonton, e também a igreja de Brotas em novembro daquele ano, é organizado então o famoso presbitério do Rio de Janeiro, que pertencia à igreja presbiteriana dos Estados Unidos. Então era um presbitério, era uma jurisdição, né, da igreja dos Estados Unidos aqui no Brasil, que continha 3 igrejas, São Paulo, Rio e Brotas. O segundo presbitério a ser organizado foi o de São Paulo, que daí foi composto, né, pelas igrejas de Lorena, Borda da Mata, ali perto de Santos, Sorocaba, Santa Bárbara e Campinas. Essas igrejas, elas formaram isso já em 1872. 1872, 13 anos depois de Simonton ter chegado, já havia aí, então, Rio de Janeiro, São Paulo, Brotas, Lorena, Borda da Mata, Sorocaba, Santa Bárbara e Campinas. Já haviam 8 igrejas há cerca de 13 anos depois da chegada de Simonton. Lembrando que Simonton morreu em 67. Mas a igreja continua crescendo e o início da Igreja Presbiteriana do Brasil foi muito bem sucedido no Brasil. Depois organiza-se o presbitério de Pernambuco e o sínodo, né, que é quando a Igreja Presbiteriana deixou de ser administrada pela mãe nos Estados Unidos e se tornou independente, foi em 1888. A igreja passou a ser uma igreja independente, passou a ter um sínodo. Ela continuou a crescer e aí foram formadas muitas regiões e precisou-se então quebrar em vários sínodos. E aí formou-se a Assembleia Geral, ou Supremo Concílio, em 1910. Antes disso, um pouquinho, em 1903, já tinha tido uma divisão, uma parte tinha saído e formado a Igreja Presbiteriana Independente. E a Igreja Presbiteriana do Brasil continuou a crescer e formou o Supremo Concílio, que nós chamamos hoje, né, que era chamado de Assembleia Geral, em 1910. Algumas datas só para falar do desenvolvimento da Igreja. Irmãos, estas datas, elas são interessantes, e eu não sou ruim de guardar essas datas mesmo, talvez você também seja, e elas, a gente não precisa ficar decorando essas datas, nem saber de cor, mas elas são interessantes para ver que o Evangelho chegou ao Brasil e ele parece ser assim, água em terra seca, né? Ele foi crescendo e se espalhando tanto, e ele foi crescendo tanto, depois na década de 80,
em 1880, vêm os batistas, e os batistas também por missionários americanos, e eles começam a estabelecer igrejas. Depois vêm os anglicanos, eles voltam de novo dos Estados Unidos, e eles começam a estabelecer, né, metodistas, e eles estabelecem uma igreja aqui também em fins do século XIX. No início do século XX, vêm os missionários da Assembleia de Deus, aí já século XX, aí já vem a Assembleia de Deus. E é engraçado que todas estas denominações que vieram, elas frutificaram no Brasil, elas cresceram. É engraçado isto, que todo esse esforço missionário no Brasil tem sido sempre muito bem recompensado. Estas igrejas têm sempre crescido e os missionários têm feito um trabalho que tem se expandido e tem crescido. E nós estamos aí há quase 200 anos de protestantismo no Brasil e principalmente nos últimos 30 anos houve um boom, né, um estouro, um crescimento do protestantismo de maneira substancial, principalmente no ramo carismático, no ramo da teologia da prosperidade, evangélico em geral. Mas agora as próprias igrejas evangélicas históricas, estas, né, de lá de trás que nós estamos vendo aqui, elas estão também sendo alçadas, né, inçadas, puxadas com todo este movimento. E muita gente está vindo para as igrejas evangélicas agora, porque está buscando algo mais sólido, algo mais concreto, está um pouco descontente com o movimento carismático, o movimento pentecostal, o movimento daí da terceira onda, como se diz, e aí está vindo para as igrejas evangélicas. O que nós podemos tirar, né, como lição, de uma maneira bem simples? Há muita coisa que foi dita aqui hoje, né, de dado histórico e bastante informação, mas o que nós podemos tirar de lição, né, irmãos, e tirar para nós como um exemplo? Bom, o que eu percebo, irmãos, assim, de maneira bem simples, é que a missão que dá certo é aquela missão de quando realmente o missionário ele decide vir e ficar. Nós vimos que houve vários esforços aí, né, ao longo do tempo. Vários vieram anglicanos, vieram luteranos, antes tiveram franceses, houve holandeses, mas a missão que realmente fez deslanchar o negócio, fez caminhar o negócio, foi aquela missão que veio para vir falar português, falar com brasileiros e deixar uma igreja de brasileiros. Não foi uma igreja que foi formada a partir de estrangeiros e dos estrangeiros atingiram os brasileiros. Não, uma igreja formada para brasileiros, de missionários que vieram para se estabelecer no Brasil, ficar no Brasil, fazer vida no Brasil, se identificar com os brasileiros, pregar em português para os brasileiros. E esta foi realmente a missão que começou a dar certo. É esse tipo de missão que Simonton inaugura e que ele traz. E ele figura, como nós falamos aqui, de uma maneira muito significativa nessa história, porque ele acabou morrendo. Aprove a Deus, né, a levá-lo tão cedo, ainda jovem, mas ele morreu no campo. Então, ele mesmo foi o símbolo disso, né, daquele que deu realmente a sua vida, ele e a sua esposa antes dele. Então, ele é um símbolo muito real disso, do missionário que se dedica e que dá a sua vida. Eu acredito, irmãos, que missões que são feitas itinerantes, ou uma viagem missionária, ou um missionário que é patrocinado para ir num campo lá, fazer uma viagem, pregar e voltar, podem ter algum efeito, né? Por exemplo, cruzadas evangelísticas,
eventos evangelísticos que nós possamos fazer aqui por nós mesmos, aqui na nossa cidade e tal. Mas, irmãos, eu acredito que a obra duradoura, realmente, nós vemos ao longo da história, é quando a gente se engaja com o povo daquela localidade e a gente vem ali para ficar e a gente se estabelece ali e o povo começa a nos ver não como alguém, né, um estrangeiro que é passageiro, mas como alguém, um estranho, um estrangeiro, alguém de fora, mas que veio para ficar. E eu acredito que é assim que a gente começa a comunicar o Evangelho e a falar o Evangelho. É por isso que esta obra missionária ela é uma obra que envolve um esforço de realmente sair de onde você está e ir para outro lugar para ficar, para se estabelecer. E isso é o que nós vimos na obra destes missionários. A Igreja Americana, irmãos, continuou a mandar missionários para o Brasil, veja só, até a década de 70, aqui, de 1970. A Igreja Americana continuou a mandar missionários até esta década, para você ver. Foi a partir desta década que houve uma cisão e já não mandava mais tantos missionários, é bem verdade isso, nós deixamos então de receber os missionários. Eu, inclusive, iria passar hoje uma entrevista com um dos últimos missionários americanos enviados para o Brasil. Ele está vivo, mora aqui no Brasil, mora lá no Rio Grande do Sul, e ele foi um dos últimos missionários americanos da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos a serem enviados aqui, que chegou aqui na década de 70. E eu o entrevistaria. Ele, evidentemente, é bem idoso já, e por conta disso ele teve alguns problemas de saúde e ele foi hospitalizado. Ore por ele. Reverendo Henrique Haswell. É Henry, o seu nome é Henry, igual o nosso irmão aqui da nossa igreja, mas ele é chamado de Henrique Haswell. Ore por ele está hospitalizado, ele sofreu uma série de desmaios e ele foi hospitalizado no domingo para segunda-feira, se não me engano, e eu tinha marcado de fazer uma entrevista com ele no início dessa semana, a gente ia fazer pelo Zoom, e eu iria gravar a entrevista, iria passar essa entrevista hoje no estudo, em que a gente fala de missões e da experiência dele. Espero que ele fique melhor e que eu possa fazer isso. E seria muito interessante, assim como eu gostaria de fazer outras entrevistas, tenho planejado aí fazer entrevistas com outros missionários hoje que estão no campo também, e para a nossa edificação. Mas ao olhar, irmãos, para essa história, nós vemos, por exemplo, o esforço desta igreja, né, de lá, que decide investir aqui, né? Essa igreja que bota muito dinheiro e que investe pesado e investe generosamente e envia gente para aqui. Os missionários americanos, eles sempre eram vistos como quase que um banco ambulante, né? Uma fonte de dinheiro, né? E os pastores brasileiros, isso foi até, infelizmente, motivo de algum descontentamento, alguma querela. Os pastores brasileiros se viam como pobres, né, em relação aos missionários americanos, que eram bem sustentados pela igreja americana e que tinham fundos, né, para investir, para construir e investir na obra, enquanto que os brasileiros, às vezes, tinham muito pouco, às vezes faltava até para ter uma comida mais reforçada, mais uma alimentação melhor. Mas Deus mandou muitos missionários abençoados que trouxeram muito para o Brasil. Fundaram escolas, fundaram hospitais, fundaram aí universidades, né? O que veio a ser uma universidade como Mackenzie. Então, esses missionários americanos se doaram, vieram, ficaram e eles deixaram a sua marca
e nós louvamos a Deus pela história de missões, por aqueles que vieram e aqui deixaram e contribuíram, principalmente aqueles que deixaram e contribuíram para o Evangelho. Eu já contei essa história aqui na igreja para os irmãos, mas eu sou fruto de missões desses primeiros missionários, né? O meu bisavô foi evangelizado por um missionário americano. É verdade, foi evangelizado por um missionário americano na década de 10 ou na década de 20, mais ou menos, que veio para Santa Catarina, 1910 ali, e ele foi evangelizado por esse missionário que aqui esteve em Santa Catarina e que passava por todo esse litoral. O meu bisavô foi evangelizado. E o que me faz pensar, irmão, né? Claro, Deus tem os seus caminhos, eu tenho certeza que eu sou um eleito de Deus, o evangelho teria chegado a mim de outra maneira, se não fosse por essa, mas eu me sinto diretamente, por exemplo, herdeiro dessa história. E não falo isso com orgulho, né? Mas eu digo como a graça de Deus foi tão boa, né? Porque atingiu meu bisavô, né? Depois meus avós, depois meus pais, depois a mim, hoje meus filhos. E o Senhor Deus usa realmente missões, diretamente usou na minha história, na minha vida, como na história de muitos brasileiros, esta obra missionária e estes missionários que foram enviados. Essa semana eu conversava com uma pessoa que lembrava do seu pai, que foi evangelizado por um outro missionário americano que eu conheci também. Faleceu com 90 e tantos anos, faleceu há uns 10 anos atrás, e ele morou mais tempo no Brasil do que nos Estados Unidos. Morou uns 60 e tantos anos no Brasil, morreu com 94, 95 anos, Floyd Grady. E esse irmão com quem eu conversava, seu pai foi evangelizado pelo Floyd Grady, que também trabalhou aqui na região do Planalto Catarinense e tal. E é tão curioso, né, como Deus usa estes caminhos para que hoje nós estivéssemos aqui, né, trabalhando, rendendo. É o trabalho de missões. E Deus chama eu e você a participarmos desse mesmo esforço daqui para o futuro. Nós, ao investirmos nos nossos missionários que estão indo lá, estamos construindo essa história para aquelas gerações desses outros países, né? Lá na Ásia, lá em Guiné-Bissau, onde quer que nós investirmos em missões, onde quer que haja um missionário, né, e nós estamos participando, nós estamos contribuindo para que pessoas lá sejam convertidas, gerações, né, de cristãos que vão se formar naquele país sejam assim formados pelo instrumento das nossas mãos, daquilo que Deus tem dado. E Deus está chamando eu e você para participarmos dessa obra. Há 3 maneiras de nós participarmos, já tenho falado aqui. Deus te chama para orar, em primeiro lugar, ore por missões. Deus te chama para contribuir e sustentar financeiramente esta obra. Ou pode ser que Deus esteja te chamando para ir mesmo. Você seja um daqueles que Deus está vocacionando. Contribua com missões, se dedique a missões, trabalhe com missões. Ore, participe financeiramente, ajudando, e procure discernir em Deus aí o que o Senhor Deus quer de você e de mim. Quem sabe Ele não está te chamando para missões, para ir para um outro campo. Vamos concluir esse nosso estudo com uma palavra de oração. Pai bendito, eu clamo a Tua graça e misericórdia sobre nós, para que nós, ó Deus, como aqueles no passado que destemidamente foram adiante e dos quais nós somos fruto hoje, nós assim sejamos também para futuras gerações. Nos ajuda, ó Deus, para discernir o que queres de nós. Põe em nós essa disposição de sustentar a obra financeiramente, ó Deus,
põe em nós essa consciência do nosso papel, da tua igreja hoje, do teu povo, que ele assuma essa responsabilidade. E eu clamo, ó Deus, que tu também levantes cada vez mais obreiros, missionários, dispostos, ó Deus, a enfrentar o que for, mas cientes da sua vocação, levar o teu evangelho a outros povos, outras nações, a outras localidades, ó Deus. Assim que a tua graça esteja sobre a tua igreja e que a tua igreja continue a ser uma igreja que é sal da terra, que é a luz do mundo, que a nossa igreja aqui de Pissarras seja uma igreja que é sal da terra, que é a luz do mundo, primeiramente aqui, ó Deus, nesses municípios e também onde quer que o Senhor nos enviar, e que houver a obra que o Senhor nos der para fazer. Assim, fica conosco, Pai, nos abençoa, nos dirige e nos guarda no restante dessa semana, em nome de Jesus. Amém.